para quem encomendou. Quem não encomendou, eu vou ver se vai sobrar. Sobrando, eu aviso. Eu vou entregar só para quem encomendou. E aí, irmãos, leva o dinheiro já trocado, tá? Os irmãos sabem o valor da máscara é R$5. Então você que encomendou já leva trocadinho, porque às vezes não tem troco lá, tá bom? Então quem já puder pegar hoje comigo, já passa na igreja de 10 às 11, ou na parte da tarde, só me dá um toque, que a gente pode entregar também. Mas quem puder passar na igreja agora, seria bom, porque eu já entregaria a máscara, mas leva o dinheiro trocadinho, tá? Fica mais fácil pra gente, tá bom? Então, depois da nossa escola dominical online, nós estaremos lá no templo pra gente aí orar, quem quiser orar, entregar seus dízimos e ofertas, e também quem pediu a sua máscara já pegar também. Deixa eu ler o texto aqui de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Diz assim o texto: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém e amém. Oséias, eu vi o teu recado ali, tá? Apareceu para mim, pode deixar, tá tudo certinho. Pessoal, nós vamos estudar hoje um livro que ele é fantástico. Livro que é maravilhoso, né? Que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, porque é um livro que relata o nascimento da igreja, né? É o livro que começa com o ministério de Jesus terminando, porque Jesus, no capítulo 1 de Atos, Jesus ele está retornando ao Pai, os discípulos veem Jesus voltando ao Pai. Jesus, no final dos livros, dos evangelhos, havia prometido que viria o Espírito Santo para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. E aí, em Atos capítulo 1, Jesus ele volta para o Pai, né? Aí entra o capítulo 2, os discípulos no final do capítulo 1 estão reunidos, e no capítulo 2 então vem a descida do Espírito Santo, que inaugura a igreja então movida agora pelo Espírito Santo, que conduziria e conduz até hoje a vida da igreja. E a partir daí, o livro de Atos dos Apóstolos, ele... irmãos, compartilha o vídeo aí, hein? Chama o povo aí, ó. Tá com pouca gente. Cadê o povo aí acordado para a escola dominical? Cria sala de vídeo aí, gente. Tá bom? E então, aí começa então a história da igreja, né? Muitos livros que o apóstolo Paulo escreveu, que os apóstolos escreveram, foram escritos, alguns nesse período da história da igreja. Alguns relatos estão ali no livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante pensarmos que, vamos ver quem sabe, eu não vou dizer agora, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Vamos ver quem sabe. Quem é o autor de Atos dos Apóstolos?
Os irmãos vão pensando aí, quem souber já responde, enquanto eu vou falando aqui, eu continuo na ministração. Vão pensando aí, quem foi o autor de Atos dos Apóstolos? Né? Então, é um livro que faz a ponte entre obrigado, Edna, Lucas, isso mesmo. Lucas foi o autor de Atos dos Apóstolos. E é interessante que Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas, e no capítulo 1 aqui ele já dá a dica, né? Ó Teófilo, escrevi o primeiro volume, que eram os ensinos e a vida de Jesus, e agora eu continuo a escrever. Então, o Evangelho, o livro de Atos é uma continuação da escrita de Lucas, quando ele escreve o seu Evangelho, o Evangelho de Lucas. Né? É muito precioso. E Lucas eu falei isso na aula passada, que Lucas ele era um historiador, ele era médico, ele era um historiador, versado nas letras, ele sabia escrever, sabia colocar as palavras, sabia colocar em ordem, né, o seu texto. Então, é muito precioso o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas. E Atos dos Apóstolos, então, é a narrativa do início da igreja cristã, né, do ensino dos apóstolos, você vai ver muita coisa acontecendo nesse livro. Você vai ver ali que foi no Atos dos Apóstolos que está registrado a primeira morte de um cristão por perseguição. Foi ali que está registrado o início do trabalho do diaconato, né? Vamos separar 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar da mesa, para cuidar dos carentes, para cuidar da área social da igreja. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que todo cristão tem que ler. Né? É um livro que foi escrito por volta do ano 65 depois de Jesus, depois de Cristo. Não se sabe o local. Ele foi escrito com o objetivo de narrar a história da igreja, tanto para judeus como gentios. O versículo-chave, né, do livro de Atos dos Apóstolos é Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto. Essa palavra tanto, ela é fundamental. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então, se a gente pudesse resumir o livro de Atos numa frase, numa sentença, o autor aqui da revista ele coloca: Lucas apresenta a confirmação da expansão da mensagem de Jesus pela ação do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e pelas perseguições. Então, esse é o resumo do livro de Atos. Ele é a confirmação da expansão do Evangelho de Jesus Cristo através da vida dos apóstolos e também através da perseguição que se instaura para os cristãos, especialmente com a figura importantíssima do livro de Atos dos Apóstolos, que é Saulo de Tarso, que desencadeia uma grande perseguição aos cristãos, fazendo que muitos cristãos saiam de suas casas, abandonem suas cidades, e à medida que eles foram abandonando as cidades, fugindo da perseguição religiosa, eles iam pregando o Evangelho de Jesus. Né? Então, no livro de Atos, o Evangelho de Jesus ele é propagado através dos apóstolos, mas também através da perseguição da igreja, quando os cristãos eles iam fugindo da perseguição e também anunciando o Evangelho de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, alguns questionam que poderia chamar-se Atos do Espírito Santo. Pelo menos 50 vezes
o Espírito Santo é mencionado. O Espírito Santo, no livro de Atos, ele capacita, ele dirige as pessoas, ele fala, ele orienta, ele aprova, ele reprova, né, os apóstolos de Jesus. Então, a gente vai ver o Espírito Santo com uma atuação preponderante na vida dos apóstolos. E é interessante pensarmos que o livro é Atos dos Apóstolos, que vai narrando a vida da igreja a partir dos apóstolos, mas somente praticamente duas figuras tomam um espaço maior neste livro, né? Primeiro é o apóstolo Pedro, que ocupa quase 10 capítulos do livro de Atos, né? Mas a partir daí já entra a figura de Saulo de Tarso, né, conhecido por nós como Paulo. Não é um novo nome de Paulo. Um é nome hebraico, o outro é nome romano, né? Então, Pedro, os primeiros 10 capítulos, e a partir daí, então, surge o apóstolo Paulo, que toma conta ali das grandes aventuras, das viagens missionárias, da perseguição. E é interessante que esse livro, gente, ele como é que eu vou dizer? Ele abrange um período muito curto da história cristã. Aproximadamente 33 anos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai narrando as experiências da igreja durante os 30 primeiros anos da igreja. Mas é um período de suma importância na vida da igreja cristã e na história em geral, porque vai narrando ali o início da igreja cristã, né? O início do povo de Deus como igreja, né, que vem a partir dos gentios. Mas é interessante pensarmos numa coisa, Atos 1:8, ali se cumpre, a promessa da descida do Espírito Santo. No Atos capítulo 2, há o cumprimento da promessa. Então, o impacto que teve na vida dos discípulos, dos apóstolos, da igreja, foi extraordinário a descida do Espírito Santo. Uma coisa temos que entender, nunca mais haverá um Pentecostes como naquele dia. Não podemos confundir um culto avivado, um culto cheio de... aqui é o Pentecostes. Não. Nunca mais haverá um Pentecostes como aquele Pentecostes, né? E foi no dia de Pentecostes, porque estava acontecendo no dia da festa de Pentecostes, desce o Espírito Santo. Nunca mais vai acontecer aquilo. A descida do Espírito Santo já aconteceu. O Espírito Santo está entre nós, está em nós. O Espírito Santo está na igreja, guia a igreja, dirige a igreja, determina as coisas da igreja. É o Espírito Santo que distribui dons à igreja. É o Espírito Santo que ocupa o espaço de direção da vida da igreja. Então, a descida do Espírito Santo teve um impacto, mas precisa ter um impacto até hoje, porque o Espírito Santo veio como o capacitador da igreja para se fazer o trabalho, para se fazer a obra de Deus. Isso marcou a igreja. A igreja, a partir daquilo, ela foi a campo. A igreja, a partir daquilo, ela foi evangelizar, ela desenvolveu o seu trabalho. Então isso para nós, se eu sou discípulo de Jesus, eu não posso me esquecer desse marco, né? Que foi a descida do Espírito Santo, que já está entre nós, mas para capacitar a igreja para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo, simultaneamente. Interessante que o livro de Atos, Atos 1:8, não fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. O texto não diz isso. O texto diz que o trabalho da igreja no mundo inteiro, ele é simultâneo. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui em Nova Resende, que é a nossa Jerusalém, uma linguagem metafórica, é a nossa Jerusalém, a igreja trabalha aqui, na sua localidade, precisa trabalhar aqui, falar do amor de Deus aqui, desenvolver o seu trabalho como igreja aqui. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, conjuntamente, a igreja também trabalha no mundo inteiro, em Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Como? De várias formas. Ela trabalhando na sua igreja local, na sua comunidade local, na sua cidade local, mas ao mesmo tempo ela ora pelos trabalhos nas cidades vizinhas, ela ora pelo trabalho no estado, no país, ela ora pelo trabalho de Deus no mundo, ela ora para que Deus levante missionários que vão a lugares onde o evangelho não chegou ainda. É a maneira da igreja simultaneamente se envolver com essa obra missionária que foi inaugurada pelo Espírito Santo naquele dia. Onde o evangelho se expandiu de forma maravilhosa, atingindo, especialmente através do ministério do apóstolo Paulo, né? Quando ele faz um movimento fantástico, ele estava na Ásia, porque o evangelho estava ali na Ásia, Israel, naquela região, e de repente o apóstolo Paulo recebe uma visão, né, do homem, passa do homem macedônio. Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que coisa maravilhosa, é o Espírito Santo guiando a igreja. Eles estavam na Ásia, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia. A Macedônia era a entrada, era a porta de entrada da Europa. Então Paulo e sua equipe vão para aquela região, entram a Europa fora, o evangelho vai sendo pregado a Europa dentro. Da Europa, né, o evangelho vai crescendo, 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 crescendo. Aí a história da igreja toma rumos difíceis, a idade das trevas, mas depois surge os pré-reformadores, surge os reformadores. Aí começa o movimento, né, cristão, aí começa a migração para a América do Norte, né? Aí vem os primeiros cristãos, vem as missões para a América do Norte, para os Estados Unidos. Aí de lá, o evangelho vai se expandindo no mundo afora, porque Deus vai levantando missionários, a igreja vai entendendo que ela precisa sair das quatro paredes, ela já saiu de Jerusalém, ela vai para a Judéia, vai para Samaria, ela vai ampliando. E aí ela vai chegando no mundo, ela vem para a América do Sul, para o nosso país, com os primeiros cristãos. E hoje estamos aqui e temos que trabalhar simultaneamente. Então a igreja, ela ora, ela trabalha e ela ora para Deus levantar missionários. Agora, junto com isso, concomitantemente com isso, a igreja ora, trabalha, e a igreja também sustenta, ajuda no sustento missionário, envia missionários, sustenta missionários mundo afora. De repente surge um missionário aqui de Nova Resende, que vai trabalhar em alguma parte do país, ou no mundo, ou não precisa ser daqui, é um que a gente conhece, que a gente ajuda no sustento, né, para que ele possa ir pregar o evangelho. Então é assim que a igreja vai trabalhar. E é interessante pensarmos que o evangelho se expandiu mundo afora, não foi no primeiro momento um planejamento dos apóstolos, mas foi a ação do Espírito Santo que concedeu poder aos discípulos, mas recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas. E aí o livro de Atos, então, vai trabalhando isso. Onde eles foram testemunhas? Primeiro, em Jerusalém. Porque precisa começar em Jerusalém. Porque como é que eu vou começar no fim do mundo se em Jerusalém eu estou abandonando? Então eu não posso fazer lá se eu deixo aqui. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Atos,
você vai ver a igreja trabalhando em Jerusalém, evangelizando em Jerusalém, fazendo trabalho em Jerusalém, dentro dos limites de Jerusalém. Aí, a partir do capítulo 7, tudo muda. Como? Com a morte de Estevão. Estevão é morto, ele é morto por apedrejamento, se tornando o primeiro mártir da igreja, né? E aí a igreja, aquilo mexe com a igreja. Morreu alguém em nome de Jesus. E muitos começam a fugir dali, né? Então, após a morte de Estevão, o evangelho ele é impulsionado para fora de Jerusalém, possivelmente por perseguições, né? Que desencadeou no segundo movimento para o cristianismo. Aí a Samaria é atingida. Mas não é o único lugar que o evangelho chega. A gente vê o homem da Etiópia, um etíope, sendo evangelizado. A gente vê Cornélio em Cesareia, né? A gente vê o evangelho chegando em Antioquia. Então, o evangelho foi se expandindo. Começa em Jerusalém, mas não fica em Jerusalém. Vai para Samaria, mas não fica em Samaria. O Espírito Santo foi a partir de Jerusalém, como a Maria José colocou aqui, agir localmente para atingir globalmente. Eles trabalhavam em Jerusalém, até o capítulo 7, surge a primeira morte, aquilo começa a mexer a igreja e ela vai se expandindo, Samaria, né, Antioquia, Etiópia, Cesareia de Filipe, e por aí vai. Né? Olha o movimento, mas não pode parar. Eu estava programando esse ano, e aí, essa frase é complicada, né? Eu estava programando. Eu acho que esse ano está mostrando pra gente que ele não programa nada. O homem faz planos, a resposta certa vem do Senhor. Mas estava na minha programação esse ano, nós fazemos, nesse primeiro semestre, uma conferência missionária. Aqui em Nova Resende, eu já estava entrando em contato com um missionário, Pedro do Borel, né, um amigo, que faz um trabalho fantástico no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, e também no Egito. Ele mora no Morro do Borel, mas faz trabalhos também no Brasil e no mundo inteiro, especialmente no Egito. Né? E a minha intenção era trazer, a gente promover um despertamento missionário na igreja. A igreja precisa ter uma visão missionária. Mas não pode ser uma visão missionária somente local. A igreja de Jesus precisa ter uma visão missionária global. Mas não pode nunca esquecer o local. A igreja evangelizar a Jerusalém, a sua Jerusalém. Mas a igreja também tem uma visão aberta para o sentido global da coisa. Para o sentido amplo da missão de Jesus. E aqui é a igreja de Atos dos Apóstolos. Porque quando Estevão morre, e aí surge a figura de Saulo de Tarso perseguindo a igreja, a gente vai ver, a partir do capítulo 9, quem agora? A conversão de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que vai desencadear no terceiro movimento importante da igreja. Primeiro movimento, a descida do Espírito Santo, o trabalho em Jerusalém, até o capítulo 7 de Atos, capítulo, ali, 7 e 8, você vai ver a narrativa ali, final do capítulo 7 e 8, a narrativa da morte de Estevão, no capítulo 8. Aí a partir do capítulo 9 muda tudo. Porque a igreja agora, ela surge no meio dela um personagem principal desse período, que é o apóstolo Paulo, que foi o instrumento que Deus chamou para agora despertar a igreja para cumprir o seu chamado missionário para o mundo. E foi por meio, então, de Paulo que a igreja passou, Paulo que era um perseguidor, e passa agora a ser perseguido, mas foi através do ministério de Paulo que a igreja cumpre o seu papel missionário global. Agora ela para de somente, ela não deixa, ela para de somente agir localmente, mas agora ela passa, então,
a agir globalmente. Uma lição que a gente aprende aqui é que nós não podemos nos esquecer nunca, nunca, que a semelhança dos apóstolos, todos os cristãos, todo crente tem a sublime tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus em todas as terras, da mais próxima até a mais distante. Eu me lembro da experiência que eu tive, foi muito significativa para mim. Em 2017, no segundo semestre, acho que foi em setembro de 2017, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho missionário. Muita gente pensa que não, né? Ah, trabalho missionário na Europa, sim. A Europa, que foi o berço do cristianismo, hoje é um alvo missionário. E eu estive junto com outro pastor, pastor Renato Rubim, estivemos juntos fazendo um trabalho missionário em lugares da Europa. Estivemos em Genebra, na Suíça, em Genebra de Calvino. Ficamos lá pregando em várias igrejas pequenas, pequeníssimas, né? Igreja com 20 cristãos, com 30 crentes, outros com 50, 100, né? É muito triste você ver. É claro que está acontecendo um movimento, Deus está despertando, mas é muito triste você chegar numa cidade como Genebra, que era o palco do cristianismo naquela época, especialmente com João Calvino. Estive na igreja de João Calvino, visitamos a igreja, tivemos a oportunidade de ver um casamento na igreja de João Calvino, porque a igreja virou mais isso, um ponto turístico, né? E para celebrações de casamentos, festividades. Aí de lá fomos para Portugal, fomos mais tempo em Portugal, preguei em várias igrejas, fizemos várias conferências, com muito pouca gente também, né? Tive a oportunidade de pregar em trabalhos brasileiros lá em Portugal, trabalhos missionários de brasileiros que estão lá, igrejas. Também tive a oportunidade de pregar em igrejas portuguesas, igrejas dos portugueses. Não era igreja de brasileiros que foram lá abrir, mas igreja de portugueses. Preguei em três igrejas dessas, fiz 3 conferências nessas igrejas. Então, foi uma experiência muito bonita você ver o trabalho indo, mas a gente pode fazer muito mais, porque é uma luta fazermos. Por exemplo, no sentido financeiro, trabalhos na Europa é muito difícil, porque o euro, né? O euro é mais caro que o dólar. Agora está um absurdo, né? Por causa dessa pandemia, de tudo isso, né? Então o custo de vida é muito alto. E aí a gente envia para lá R$1. Tem que enviar R$6 para comprar €1. Então muito difícil. Então a igreja precisa despertar em todos os sentidos. Sentido financeiro de ajudar na obra missionária. Sentido espiritual de orar, de interceder, de clamar. E o sentido também do desafio, do despertamento para ir e fazer missões nesses lugares. Então, a igreja não pode nunca se esquecer, cada cristão, cada crente, nunca se esquecer desse chamado principal, dessa tarefa sublime, que é anunciar o Evangelho de Jesus. Agora, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber algo muito, muito sério, que ao mesmo tempo que a igreja crescia exponencialmente, né? Depois primeiro discurso, primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas, o Evangelho, e ali começa o trabalho da igreja, batismo, aquela coisa crescendo. Mas simultaneamente, junto com esse crescimento, também vinham as perseguições, especialmente por 2 grupos, pelos judeus, que rejeitavam essa nova religião, né? Que tinha como base a própria religião deles, mas eles rejeitavam e perseguiam, e também pelo Império Romano. O cristianismo, no primeiro momento, quando ele surge, ele era visto como uma religião ilícita ou uma religião ilegal. E se não bastasse, a igreja ainda sofria eram 3 inimigos, 2 grupos externos, judeus, e o Império Romano, e a presença de inimigos internos, gente que estava dentro da igreja, facções dentro da igreja, né? Grupos dentro da igreja que se dividiam, e também o ensino de falsos mestres. Por exemplo,
O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, o principal motivo dessa escrita da carta aos Gálatas era porque dentro da igreja tinha um grupo ensinando um evangelho diferente daquele que Paulo e os apóstolos tinham ensinado. Então Paulo escreve, né, para doutrinar a igreja. Então a gente vai ver que a igreja ela sobreviveu no meio disso, de muita pressão. Pressão externa e também pressão interna. Então, se a gente vê a igreja hoje, e é interessante pensarmos em algo que eu vou dizer aqui, irmãos, que sofremos perseguições por sermos igreja, sim. O mundo, a sociedade, né, não aceita os valores que a igreja ensina, que a igreja coloca. Externamente tem muita pressão, muito isso, mas talvez a maior dificuldade seja de dentro para fora. A gente tem que acordar para isso. Não podemos deixar as perseguições internas, os desejos internos, o desejo de poder, os ensinos errados que vêm se infiltrando no seio da igreja, que vêm se infiltrando no meio da igreja. Por exemplo, aqui o livro de Atos narra de forma maravilhosa algumas perseguições internas. Por exemplo, a mentira de Ananias e Safira. Lembra? Né? Atos, no capítulo 5, quando eles mentem a respeito do dízimo. Né? Que mais? Quando Pedro, num primeiro momento, ele oferece resistência para que o evangelho fosse pregado aos gentios. Queria que o evangelho fosse pregado apenas para os judeus. Era um erro. Né? Terceiro, a própria igreja cristã da época, junto com Pedro, também oferece resistência para que o evangelho fosse pregado aos gentios, aos não-judeus. Aí surge Paulo, Barnabé, que faz aquele movimento. Né? Aí em Atos capítulo 5 tem o primeiro concílio, onde se decide a abertura do evangelho para as pessoas. Né? A gente vê um problema dentro da igreja, a discussão, né? A separação entre Paulo e Barnabé. Porque os dois primeiros missionários que a igreja separa, que o Espírito Santo separa, foi numa reunião, o texto diz: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Então foram os dois primeiros missionários oficialmente separados pelo Espírito Santo. Mas lá em Atos 15, a partir do versículo 36, a gente vê Paulo e Barnabé se estranhando por causa de João Marcos. E aí eles se separam. No lado bom disso, que aí surgem então duas frentes missionárias, Paulo para um lado, Barnabé do outro. E lá na frente tudo se resolve, tudo se perdoa. Paulo pede para Marcos ir conversar com ele, então houve perdão. Então, a gente vê que dentro da igreja, desde aquela época, a igreja também sofre essas tensões. Mas que todas as tensões que surgiram internas, momentos difíceis, foram resolvidas. Tiveram como resultado coisas boas. Tudo essas que eu citei aqui, elas se resolveram. E aí, gente, vem as pressões externas. As grandes perseguições externas. Pedro e João presos, apóstolos presos, a igreja perseguida por Saulo de Tarso, né? Tiago é morto, Pedro é preso, depois Paulo e Barnabé são perseguidos também, Paulo apedrejado, Paulo e Silas são açoitados, né, chicoteados e presos, Paulo e Silas perseguidos em Tessalônica e em Bereia, Paulo preso e enviado para Roma, Paulo fica preso por 2 anos. Então, muita perseguição, muita, interna e externa, mas a igreja permaneceu de pé. Isso é o que importa. Mesmo com as intensas perseguições e oposições à igreja, Jesus fez com que o evangelho se expandisse mundo afora de forma maravilhosa. Nada pode parar a marcha da igreja. Jesus falou para Pedro: Pedro,
as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você vai vendo aqui, você vai ver o escritor Lucas apresentando vários relatórios do progresso do evangelho, né? Você só lê. Lucas vai narrando, olha, aqui chegou lá, deu certo aqui, evangelizou ali, fez isso, milagres aqui acontecendo, tudo. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, irmãos, Ele age da mesma forma hoje. A igreja continua fazendo. Então não podemos ter medo, não podemos abandonar a fé, não podemos abandonar o trabalho da igreja. Por exemplo, a igreja, ela está, me entenda, vou até tomar um chimarrão aqui. A igreja, aos olhos humanos, parece que está parada, porque não estamos tendo culto, né, no templo. Estamos impedidos de fazer os trabalhos costumeiros que a gente faz, aqui, evangelização no Lula e por aí vai. Mas a igreja não está parada. Nós estamos fazendo como nós fizemos no mês passado na Santa Ceia. Fizemos uma linda arrecadação de alimentos. A igreja trabalhando, evangelizando através do amor, através de atitudes, através de atos e abençoando vidas, não deixando com que o pão, que a comida falte na mesa daquele que precisa. E a igreja também está pregando. Nunca se viu na história da igreja um tempo em que o evangelho está sendo pregado. Irmãos, está sendo pregado e de forma muito abençoada. Muita gente tendo contato com o evangelho. Não só aqui, no mundo afora. De vez em quando pessoas entram na minha live lá de Portugal, onde eu estive. Pastor, manda um alô, gente que eu conheço, né? As igrejas trabalhando, os pastores trabalhando, evangelizando, falando de Jesus, usando as redes sociais para pregar o evangelho puro. Eu até perguntei sexta-feira, irmão, vamos continuar toda noite ou não? E Deus colocou no meu coração de ensinar a Bíblia. Poderia chegar aqui e fazer um monte de coisa, de ensinarmos a Bíblia. Presta atenção, talvez ia demorar muito para termos a oportunidade de estudar o que a gente já estudou até agora. Já estudamos a carta de Paulo aos Efésios. Já estudamos a carta de Paulo aos Colossenses. E agora estamos estudando a primeira epístola de João, estudaremos a segunda e a terceira, e por aí vamos até as coisas se encaixar de novo. Até a gente poder voltar para a igreja e fazer os nossos cultos, que é um desejo, é claro que a gente quer. Mas enquanto isso não acontece, não tem como fazer. Vamos ficar parados. Vamos ficar isso. Vamos ficar aquilo. Não. Nós vamos fazer. Nós vamos pregar, vamos falar de Jesus. Paulo fala pregue em tempo e fora de tempo. De todas as maneiras, de todas as formas. O importante é o evangelho chegar. Tem gente que grava mensagem, manda para o outro, e encontra um, e vai falando. Então a igreja não pode parar. Porque Deus está agindo, eu creio na ação de Deus. Deus nunca parou de agir na igreja e a partir da igreja. Nunca parou, eu creio nisso, que neste momento Deus está agindo na vida daqueles cristãos que estão de coração aberto, mesmo com tudo isso. Mas também tenho certeza que Deus está, agindo a partir da igreja. Por isso que eu sou chato e falo aqui, cria sala de vídeo, compartilha, manda essa mensagem, eu vou lá e baixo, coloco no YouTube, manda mensagem para as pessoas que você conhece, para que isso atinja um número grande de pessoas. Já pensou se todo mundo pegar essa mensagem, especialmente domingo também, mas pegasse o link da mensagem que está lá no YouTube e você mandasse para todos os seus contatos do WhatsApp. Olha aí, ou vê essa mensagem, vê aí, depois você me fala o que você vê. Quantas pessoas serão atingidas? Quantas pessoas serão abençoadas? E é muito melhor do que ficar divulgando, postando esse monte de notícia que está aí. Essa guerra política que está aí. Esse medo que está sendo compartilhado. É claro que temos que tomar cuidado. Não estou dizendo isso, não estou minimizando. A coisa é séria. Mas tem gente que só compartilha isso. Só coisa ruim. Não! O seu pastor, os pastores de todas as igrejas estão aí se esforçando, estudando, pregando,
pegue essa mensagem que o teu pastor... Vou falar uma coisa aqui, graças a Deus, mas se eu souber, eu puxo a orelha, né? Nada contra você compartilhar mensagem de outros pastores, né? Mas valorizar o trabalho da sua igreja, do seu pastor, meu povo aqui, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas é pegar essa mensagem e passar para as pessoas. De repente uma pessoa, nossa, eu gostei do que eu ouvi. Uma mensagem de esperança. Então a igreja está trabalhando. E Deus está agindo da mesma forma, né, na vida das pessoas em nome de Jesus. Então, o livro de Atos, irmãos, é um livro fantástico. Leia. Tarefa para vocês aí. Leia o livro de Atos. Domingo que vem nós vamos voltar a falar do livro de Atos, porque a gente vai falar da ponte do livro de Atos e as epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago e por aí vai, né? Porque o livro de Atos narra o contexto de tudo isso, tá? Então dá tempo de você ler ainda o livro de Atos dos Apóstolos, é fantástico, é maravilhoso. Então, o sentido do livro de Atos não é somente histórico ou biográfico, não, mas também um sentido espiritual. E o propósito é relatar o que o Jesus, o Senhor ressurreto, fez por muitas pessoas em muitos lugares, através do Espírito Santo e através da igreja. Então, leia o livro de Atos para Deus te abençoar mais e mais ainda. Olha aí, Berenice, temos que ouvir coisas boas, né? Não aquelas que nos deixam para baixo. A palavra de Deus é a melhor coisa em todos os momentos. Então, e se é para nós, tem que ser para os outros também. Então compartilhe sempre a mensagem de Deus para as pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar, tá bom? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar neste momento, te bendizer e te agradecer por esse tempo maravilhoso e por aprendermos aqui a Tua palavra. Muito obrigado por essa palavra. Um livro tão especial que narra o agir do Espírito Santo na e através da igreja. Esse mesmo Espírito Santo está na igreja, agindo nela e também agindo por ela. Que sejamos canais de bênção para a vida das pessoas, impulsionados pelo Espírito Santo que habita em nós. Abençoe teu povo e que haja um despertar missionário para esse tempo que estamos vivendo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, queridas, eu vou terminando por aqui, lembrando que o nosso culto hoje é às 18 horas, estaremos juntos, tá bom? Feliz Dia das Mães para todas as mães aqui que estão me ouvindo, que vocês tenham um dia abençoado. E olha, filhos, tomem cuidado, tá? Eu sei que todo mundo está com as mães, mas tomem bastante cuidado, seja precavido. Se tiver com qualquer sintoma de resfriado, evite contato. Eu sei que é doloroso, mas a gente precisa resguardar a quem a gente ama, tá bom? Tô terminando aqui, tá bom? E só vou lá para a igreja agora. Então quem quiser pegar suas máscaras, eu vou estar lá. Quem encomendou. Quem não encomendou, eu vou ver se vai sobrar. Tá? Aí eu te passo. Tá? E trago o dia de trocadinho. Então eu vou estar na igreja agora. Quem quiser levar seus dízimos e as suas ofertas também, podem fazer. Quem quiser orar, vai ter toda a liberdade possível. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.